Bom dia com muita alegria, bom dia, queridos, bom dia, meus amados, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E hoje, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, tem uma palavra maravilhosa de Deus para os nossos corações. Estou muito empolgada com essa palavra hoje, porque eu já vivi por algumas vezes essas bênçãos, essas promessas, esse sobrenatural do Senhor na minha vida. E nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Com atitude, determinação, muita fé, né? A palavra do Senhor em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, queridos, temos que ter fé, coragem, atitude para avançar, para tomar posse. Sabe que minha mãezinha, ela tinha muito isso. Ela falava pra gente assim: olha, quando vocês desejarem alguma terra, vocês vão lá e tomam posse daquela terra. E o Senhor vos dará aquela terra. E realmente, queridos, por algumas vezes eu fiz isso. E o Senhor realmente nos deu essas terras, esses imóveis. Deus é maravilhoso. Tudo que eu falar aqui é para honra e glória do nome dEle, né? Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para que vocês saibam que Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Nós nunca tivemos R$ 1 guardado para comprar nada, mas o Senhor sempre nos deu aquela terra que nós tomamos posse, com o nosso coração alinhado ao coração de Deus, desejamos com atitude, com fé, com ousadia, tomando posse, pisando na terra e declarando: essa terra é minha, em nome de Jesus Cristo. Inclusive o terreno lá do Embu, o imóvel de lá, ele não dá para dar voltas, né? 7 voltas, profetizar e tal. Então lá eu subia e descia, subi, desci, louvando, e eu cantava: meus pés são apostólicos, todo lugar que eu pisar, o Deus forte me dará, né? Ninguém poderá me resistir, em mim habita o verbo de Deus, estou debaixo da palavra, que a tudo faz prosperar. Então, queridos, a palavra de Deus tem promessas maravilhosas para nós, né? Nós não vamos levar nada dessa terra, nada, tudo vai ficar aqui, mas o Senhor quer nos dar uma vida abençoada na terra, para que possamos também abençoar o nosso próximo, né, queridos? E hoje o nosso devocional vai falar: faça a sua parte, né? Para vivermos o sobrenatural do Senhor, devemos fazer a nossa parte, né? De ter muita fé, de ter muita determinação, de ter muita atitude, muita coragem, muita ousadia, né? Obediência, principalmente obediência. O devocional vai falar aqui sobre Deuteronômio 11:24, mas eu quero ler um pouquinho antes. Eu quero ler Deuteronômio do 11:13, que fala assim: se diligentemente obedecerdes meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, e as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, e aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis, e etc. Promessas de bênçãos do Senhor, se formos obedientes, né? O título fala que os benefícios da obediência. Então, queridos, vale a pena ser obediente. Vale muito a pena obedecer, né? Então, vamos aqui para a palavra de Deuteronômio 11:24, que fala assim: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. E o nosso título de hoje fala: faça a sua parte. A leitura diz assim: sabia que na Bíblia a palavra pés vai além de apenas uma parte do corpo? Ela simboliza os lugares de conquista,
Para conquistar é necessário avançar, dar passos adiante e reconhecer que não é pela nossa própria força, mas pela autoridade que recebemos de Jesus. Recordo-me de muitos anos atrás, quando a Reviver a igreja que pastoreio, esse é o autor falando de uma experiência dele, tá bom? Recordo-me que de muitos anos atrás, quando a Reviver, a igreja que pastoreio, estava em seu primeiro ano, instalada em seu prédio alugado, o Espírito Santo me impulsionou a cruzar a rua e orar no terreno vazio, em frente à igreja. Então ele foi lá e tomou posse, né? 4 dias depois, o proprietário do terreno me procurou. Não nos conhecíamos, mas ao passar em frente à igreja, ele sentiu uma forte convicção de construir uma nova sede para a minha igreja e seu terreno. Isso foi totalmente surpreendente. Em tão pouco tempo, Deus respondeu à oração que fiz. Considerando o alto valor do terreno e o investimento necessário para a construção, somente Deus poderia providenciar algo assim. O Senhor, por meio de seu Espírito, fala conosco. Ele nos guia na direção que devemos seguir, mas é necessário agir para que os nossos pés caminhem em direção às promessas que Ele nos fez, pois elas estão ao nosso alcance. Nosso papel é ter uma fé corajosa para ouvir, acreditar e seguir na direção do que foi revelado pelo Pai. Compartilho estes testemunhos de fé para aumentar ainda mais a sua esperança e expressar que, quando nossos planos e atitudes de fé estão alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida, podemos ir além do que vemos. O que Deus fala ao seu coração e tem impulsionado a dar o primeiro passo. O que Deus fala ao seu coração o tem impulsionado a dar o primeiro passo? Caso contrário, desafio você a fazer a sua parte. Se sim, prepare-se para ser surpreendido. Coloque o pé e Deus dará o chão. E é verdade, querido, quantas vezes eu e meu esposo caminhamos sem chão, né? Já disse em outros devocionais que a gente ia pela fé. Não tínhamos condições, mas a gente colocava o pé e o Senhor dava o chão, né? Ia colocando, era como se fosse uma ponte que precisava ser construída para a gente atravessar, e ele, o Senhor, ia colocando dia após dia aquelas madeirinhas para a gente passar, atravessar. Realmente o Senhor nos dá o chão, né? É o que diz aqui o finalzinho. Desafio você a fazer a sua parte. Se sim, prepare-se para ser surpreendido. Coloque o pé e Deus dará o chão. O Senhor sempre nos dará o chão. O Senhor nunca nos abandona. Ele nos dá o chão, a direção, né? As revelações. É tão maravilhoso seguir, amar, né? De todo o nosso coração, obedecer a esse Deus. É assim, surpreendente. Vivemos coisas sobrenaturais, né? Eu e meu esposo tivemos muitas experiências com Deus, de estarmos precisando de alguma coisa, de algum valor, de cheques que iam cair no tempo, que era cheque, né? Que nós podia devolver os cheques. Naquele tempo nós tínhamos desafios grandes a cumprir e a gente às vezes não tinha, a gente não tinha condições e a gente não tinha perspectiva de conseguir aquele dinheiro aos nossos olhos humanos, não, mas o Senhor preparava exatamente o valor e não tinha como a gente não ver a mão de Deus operando, né, em nossas vidas. Por muitas e muitas vezes vivemos muitos milagres, os testemunhos são muito grandes, não dá para estar relatando aqui nos devocionais, mas eu quero gravar alguns vídeos de testemunhos depois, separado do devocional, amém, queridos? E é para a honra e glória do Senhor Jesus, nunca para nossa honra, mas para a honra e glória dele, tudo por ele, para ele. Louvado seja Deus por todas as coisas. Nossa palavra, né? Nossa frase do dia diz assim: viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos. Então, nós podemos escolher, né? A gente ter uma vida confiando nos nossos próprios braços, nas nossas próprias economias, no nosso próprio salário, ou temos uma vida
de fé, de viver pela fé e de confiar que os braços do Senhor são mais fortes, né? Que o Senhor dá muito além do que a gente sonha ou imagina, né? A palavra-chave de hoje é atitude. Então, queridos, que possamos ter atitude mesmo de colocar os pés e o Senhor dará o chão, né? Vamos estar ali dentro da palavra de Hebreus, né, 11:6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos agradar ao Senhor tendo muita fé, né? E aqui na palavra de Deuteronômio 11:13, né, como eu estava dizendo, fala sobre essa obediência que nós temos que ter, obedecer diligentemente ao Senhor. Obedecer de todo o nosso coração, amar de todo o nosso coração. E Ele tem o melhor para nós. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar grandemente cada coração, colocar muita fé, determinação, ousadia no coração de vocês, que vocês possam viver muitas experiências sobrenaturais com o Senhor, que possam contar muitos testemunhos para a honra e glória do nome dEle. Amém? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.